Ó Senhor, a ti entrego a minha alma, né? Uma versão diferente do corinho. A ti confio, né? Diz aqui no versículo 2, confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Confiança em momentos de angústia, em momentos onde o grito é de tristeza, confiança onde o grito é de alegria, confiança entre decisões importantes, e esse capítulo fala muito sobre decisões. Nós vivemos e temos os resultados que temos por causa das decisões que nós tomamos ontem. As escolhas que você tomou na sua vida te trouxe até aqui. Decisões na sua vida que mudam o curso dela, cabe a você tomar e de maneira inteligente, sensata e entendendo que há uma vontade de Deus que precisa prevalecer. E quando você escolhe errado, essa vontade muda de direção. Deus precisa recalcular a rota, né? Você estava indo por um caminho, o GPS disse vai para a direita e aí você decidiu ir reto. E agora precisa recalcular a rota e você muitas vezes sofre com isso. Sofre por causa das decisões que você tomou sem ter confiado em Deus, sem ter estado atento ao que Ele quer. O que Deus quer para nós? O que Deus espera de nós? Quando Deus fala conosco na sua palavra, e hoje Ele está falando aqui no Salmo 25, Ele está nos dando orientações. E não adianta você buscar respostas de Deus de coisa que Ele já disse na sua palavra. Não adianta você ficar buscando uma voz que vai te dizer o que fazer diante de situação que você sabe que não pode fazer. Quando o salmista diz essa expressão, confio em ti, meu Deus, é porque ele tem um Deus. E nós vemos pessoas todos os dias que não têm esse Deus e por não ter esse Deus não tem confiança em ninguém. Porque se você não tem um Deus a quem você pode confiar, você não vai conseguir confiar em mais ninguém. E se você não consegue confiar em mais ninguém que você vê, muito menos em Deus que você não vê. Observe que há uma via dupla, onde as coisas precisam ser corrigidas e precisa haver em mim e você compreensão de que aquela pessoa que está conflitando com você não é o seu inimigo. O seu inimigo são os traumas emocionais por trás daquela pessoa que a força a agir daquele jeito, porque aquilo é o melhor que ela pode fazer. Assim como você também. Você tentando fazer e consertar do seu jeito, você está tentando fazer o melhor que você consegue fazer, mas isso não significa que seja o correto e a verdade. Nós defendemos a nossa verdade, as nossas verdades com unhas e dentes e nós achamos que tem que ser do nosso jeito, mas nós não conhecemos a vontade perfeita, muitas vezes, de Deus e colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. Prosseguindo, versículo 3. Quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo, esses sim são envergonhados. Você se sentir envergonhado é quando você toma uma decisão errada e essa decisão causa em você vergonha. Uma pessoa que é humilde, ela não se envergonha porque ela já é humilde. Uma pessoa que é humilde, ela não consegue ser humilhada porque ela é humilde. Isso é uma característica dela. Agora a vergonha é consequência de algo que aconteceu, de uma decisão que foi tomada baseado na nossa própria justiça. Mas quem confia em Deus, esse não será envergonhado, porque Ele cuida de nós. Prosseguindo no versículo 4. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho minha esperança todo dia. Você precisa colocar a sua esperança naquele que pode te ajudar. E você precisa fazer isso de uma maneira constante, todo dia. Não só naquele dia do desespero, não só naquele dia da angústia, não só naquele dia onde você precisava de socorro. Não, você precisa fazer isso todo dia. Constância. Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor que tens mostrado desde tempos antigos.
Não te lembres dos pecados e da rebeldia de minha juventude. Lembra-te de mim, segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. Deus, quando olha para nós, Ele não olha para nós nos julgando pelo o que nós somos ou pelo que nós fomos na nossa juventude. Acabei de dizer isso no começo, não foi? Ele olha para nós pelo que nós podemos ser. E aqui o clamor de Davi é justamente isso. Não olha para a minha rebeldia, não olha para o que eu fui na minha juventude, olha para mim com graça e com misericórdia. Misericórdia por quê? Porque nós não merecemos, mas precisamos. É aí que você clama por misericórdia. Pois és misericordioso ao Senhor. Versículo 8. E vamos caminhar para o final. O Senhor é bom e justo. Mostra o caminho correto aos que se desviam. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes seu caminho. Deus consegue nos aconselhar. E Ele faz isso a todo momento. E Ele está sempre disponível para te ajudar. O que falta muitas vezes em nós é sensibilidade para ouvir a sua voz. Sensibilidade para entender e aceitar, porque a nossa vontade não pode ficar em primeiro lugar. A nossa vontade precisa ficar em segundo lugar. Primeiro é a vontade dele. Porque se você estiver debaixo da vontade dele, qualquer outro aspecto que você precisar analisar é positivo. Porque se ele disser sim, e ele diz sim onde? Quando você ora, você fica esperando sim, 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 sim. Não. Ele diz sim baseado no que você entende de Deus, no que você lê dele, que você sente no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em você, e eu espero que ele habite, ele fala conosco. Quando você ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Isso significa que sem palavras, na nossa angústia sincera, mas diante dele, não a angústia de medo, a angústia onde você não tem contato, nenhum tipo de intimidade com ele. Não, a sua angústia durante uma oração. É ali que ele intercede por você. Angústia onde, sem palavras, há uma comunicação estabelecida entre a sua angústia derramada diante dele. E é esse momento onde ele faz aquilo que nós falamos ontem. Ele troca a sua carga, o seu jugo pesado. A sua angústia que te coloca para baixo e te eleva. Coloca para cima e te ajuda. Versículo 8. O Senhor é bom e justo. Mostra o caminho correto aos que se desviam. Já tinha lido, né? Guia os humildes na justiça e ensina-lhes seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem. Teme entendendo que, embora Ele seja nosso Pai, embora Ele seja o grande Rei, embora Ele seja o grande Deus, teme em saber que Ele é poderoso e Ele é onipotente. Ele consegue fazer qualquer coisa e por isso é preciso haver temor. Temor não é medo. Temor é a clareza de quem Deus é e de quem nós somos. E nos colocarmos no nosso lugar de criaturas diante de um Criador. Reconhecer que você é criatura e que depende de um Criador é ter temor a Deus. E Deus é amigo daqueles que o temem. Aliás, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Princípio da sabedoria e características de quem é amigo de Deus. E lhes ensina sua aliança. Deus tem uma aliança conosco. Uma aliança inquebrável. Ele não é homem que pode mentir. E nem filho do homem que possa nos enganar. Não. Ele tem uma aliança conosco. Uma aliança que nos garante a vida eterna. E essa aliança é a nossa segurança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Quantas armadilhas nós temos vivido todos os dias. Algumas nós nem percebemos, a maioria delas, aliás. Um dia, quando tudo for revelado, você vai lembrar do dia de hoje, onde você tinha foi feita uma armadilha enorme contra você, mas Ele te livrou e você nem sabe.
Portanto, a sua gratidão, e nós falamos disso ontem, a sua gratidão, seu senso de gratidão, diz muito a seu respeito. Diz muito a seu respeito porque revela que você confia num Deus. Em ti confio, meu Deus. Você pode dizer isso? Em ti confio, meu Deus. Escreva aí no chat. Afirma isso com a sua boca e registra isso de alguma forma. Escreve num pedaço de papel e lembre-se, você precisa confiar em Deus que é seu. Em ti confio, meu Deus.